Ei, você estava trabalhando no Excel e se deparou com algum desses erros, ou abriu ou recebeu uma planilha com algum desses erros que está aqui na tela? Bom, hoje eu vou te mostrar o que provavelmente deve ter acontecido ou, geralmente, como esses erros são gerados. Então, vem comigo direto ao ponto que eu vou te mostrar como que eles acontecem. Bom, eu tenho aqui os 10 erros mais comuns dentro do Excel. Bom, note que eu falei os 10 erros mais comuns, mas eu tenho 11 exemplos. E eu vou te mostrar no final o último também que acontece regularmente. Bom, vamos lá. O primeiro deles é o famoso dividir por zero. Ele acontece, obviamente, auto-intuitivo quando eu tento dividir qualquer número por zero. O segundo, muito conhecido, é o erro nome. Também é muito intuitivo. Quando eu tento digitar uma fórmula, função, chamando um nome que é inválido ou que não existe. Então, se eu tentar escrever medium, esse nome não existe, nem na versão português, nem na versão inglês. Ele vai dar um erro de nome. O terceiro acontece muito, principalmente quando a gente faz aquele famoso PROC-V ou algumas outras funções, que é o erro ND. ND é não disponível. Então, se eu tentar buscar aqui dentro de um PROC-V, por exemplo, a letra C, por mais que eu chame aqui o intervalo bonitinho, digo que eu quero a segunda coluna, valor exato, ele vai dar um ND. Por quê? Porque a letra C não tem dentro do meu intervalo. É um dado não disponível. Por isso, retorna ND. Bom, quarto tipo de erro, erro de valor. Também é um pouco mais incomum, mas acontece com frequência, e é quando a gente faz operações com tipos incompatíveis. Um exemplo aqui é onde eu posso tentar multiplicar um texto por um número, ele vai dar um erro também. Ou quando eu tento mesmo fazer uma operação matemática de soma, em que eu vou tentar somar em um campo de texto com um campo valor ou de número, também vai dar o erro de valor. Bom, erro nulo é um erro que acontece um pouco menos, mas já aconteceu comigo. E na época eu não sabia como resolver e nem tinha entendido. Ele funciona quando a gente não faz os argumentos corretos da função ou quando a gente utiliza espaço para tentar somar. Ou em outras ocasiões, eu vou tentar somar aqui esses dados e aí eu vou dar um espaço para tentar somar com esse. Veja, ele deu nulo, por quê? Porque ele não encontrou a interseção ou eu não coloquei os argumentos corretos da função. Os argumentos corretos da função é o número 1, ou o intervalo de número 1, ponto e vírgula, número 2. Aí ele funcionaria. Legal? Sexto erro, erro de referência. Também erro muito comum, principalmente quando você deleta aquela coluna sem querer e aí acontece tudo isso. Mas ele não acontece só assim, acontece de outra maneira. Vou te mostrar também com a função PROC-V. PROC-V, eu estou procurando a letra A aqui na minha tabela, ok? Porém, eu vou dizer que eu quero a quarta coluna. Note que eu não tenho 4 colunas, eu tenho 1, 2, 3. E aí, se eu der um resultado, vai vir referência. Essa referência é justamente porque eu não tenho esse dado nesse intervalo. E também acontece do seguinte, se eu tentar digitar PROC-V, eu quero a letra A, aqui nesse intervalo, coluna 2, 0. Ok, ele encontrou. A, coluna 2, 10. Mas se porventura eu excluo essa coluna, veja, acontece também no PROC-V se a gente deletar uma coluna. Então, vamos lá. PROC-V A, nessa coluna, eu quero a terceira coluna. 1, 2, 3, ponto e vírgula 0, normalmente. Mas se eu vou lá e deleto a coluna, veja, eu tenho um erro de referência também. Legal? O sétimo também é um erro que costuma aparecer. Na maioria das vezes é só uma formatação de célula, mas também pode ser ali uma formatação de célula em horas que você está tentando fazer ali uma subtração, ok? O mais comum geralmente é em formato de horas, em que eu tenho um espaço vazio e eu quero subtrair um campo de hora. Ele vai me dar um resultado de hashtag infinita, porque eu não consigo dividir um valor vazio por hora. Mas se porventura eu tiver aqui a minha hora certinho, ele funciona normalmente. Outro exemplo de hashtag que acontece bastante é quando a gente tem um número muito extenso. Então veja, eu tenho aqui em cima um número extenso e a minha largura da coluna está pequena. Então aí basta você ajustar ela que ela volta a funcionar.
Tudo bem? Vamos lá. Oitavo erro, erro de calque. Esse erro de calque ele é muito comum, principalmente para quem usa aí funções ou fórmulas matriciais. Eu vou mostrar um exemplo. Eu vou fazer uma função que despeja uma matriz, tá? Que é a função filtro. Então vamos dizer que eu quero pegar aqui a minha matriz, ou seja, eu quero retornar aqui os valores, onde a minha letra seja igual a C. Olha o que vai acontecer. Eu não tenho C nessa matriz. Por eu estar fazendo essa função dentro de uma matriz dinâmica, ele vai me retornar o erro de calque. Legal? Vamos lá, estamos acabando. O nono erro, muito comum, é o erro num, de numérico. Bom, ele também é bem intuitivo, bem simples de entender. É quando existe um resultado numérico inválido, ou é um número que o Excel não comporta, por exemplo. Bom, se eu tentar pegar aqui uma raiz de um número negativo, ele vai dar um erro de num, porque não dá para fazer raiz negativa. E outra coisa, se eu tentar colocar um número em que o Excel não suporta, que só suporta até 64 bits de dados, então vai dar um erro. Por exemplo, se eu tentar chamar a função potência, em que eu vou fazer potência de 10 elevado a 308, ele vai dar esse erro, ele vai dar esse número, 1 elevado à potência 308. Mas esse é exatamente o limite do Excel. Se eu colocar aqui 309, ele já vai dar um erro numérico. Se eu colocar qualquer número maior que 309, ele já vai dar um erro numérico. Por quê? Porque o Excel só consegue colocar até 309 zeros. É um número gigantesco. Legal? E o décimo erro também muito comum é a função despejar. Despejar também é uma função. O despejo também acontece dentro de uma matriz dinâmica e ele acontece muito quando a gente tenta despejar algo e tem alguma coisa atrapalhando o caminho. Então vamos lá. Se eu tentar aqui gerar uma função sequência, a sequência ela vai despejar numa matriz ali os resultados. Se eu tentar agora aqui despejar 10 linhas, ele vai despejar normalmente. Mas se porventura aqui no meio do caminho tinha alguma frase, algum texto, alguma coisa, ele acontece o erro de despejo, porque ele está te dizendo tem alguma coisa no meio do caminho que eu vou despejar essa fórmula ou essa função. Legal? E para você que ficou até o final, agradeço, te peço para deixar aqui o like, se inscrever no canal, mas eu quero te mostrar mais um erro que pode acontecer com você, que é a referência circular. Essa referência circular acontece quando a gente tenta fazer uma soma ou qualquer operação com uma célula que ela já está sendo utilizada. Esse exemplo aqui que eu vou fazer, ó, eu vou digitar aqui a célula que eu estou, L26, L26, e eu vou tentar digitar qualquer número aqui, mais 30, por exemplo. Ele vai dizer assim, olha, tem um erro aqui. Por quê? Porque você está tentando referenciar uma célula que já está sendo utilizada direta ou indiretamente. Então, se esse erro acontecer com você, você já sabe que precisa fazer aí referências de outros locais ou mover a célula de uma forma diferente. Tudo bem? Se eu der OK, ele vai zerar a minha soma que eu tentei fazer e vai deixar esse erro zerado. E aí? Já sabia? Já se deparou com todos esses tipos de erros? Lembrando que você pode resolver todos eles com tratativas utilizando a famosa função se erro, que é h lá. Se erro, esse dado deu erro, eu posso colocar zero, posso colocar o texto, posso colocar o que for. Legal? Mas isso fica para um próximo vídeo. Gostou? Não deixe de se inscrever. Um grande abraço. Nos vemos no próximo vídeo.